Você se sente mais cansado que o normal, desempenho sexual em queda, baixa libido, dificuldade de ganhar massa muscular? Será que isso aí que está acontecendo com você é só o envelhecimento masculino natural com a idade? Isso é normal, isso é normal. Ou será que é uma baixa de testosterona conhecida como andropausa? O objetivo aqui é te mostrar a diferença entre o envelhecimento saudável e sinais de que a sua testosterona está baixa e isso pode estar acabando com a sua vida. Meu nome é Paulo Meneguinho, eu sou médico urologista, atendo na região de Campinas, especialista em desempenho e saúde sexual masculina e cirurgias urológicas. O que é andropausa? Já ouvi falar da menopausa, que a mulher começa a ficar com calor, começa a perder libido. Mas e no homem, o que é a andropausa? Esse termo ele é um pouco inadequado. Por que ele é inadequado? As mulheres têm um marco, dois marcos na vida na realidade, que é a menarca e a menopausa. É a primeira menstruação e a última. O que isso significa? Significa que em determinado momento da vida a mulher deixa de ser fértil e deixa de produzir alguns hormônios que são típicos durante a vida reprodutiva da mulher. Já no homem, desde a sua adolescência até a morte, ele vai manter ali a sua testosterona, que é o seu hormônio principal e que dá as características da masculinidade. Mas será que essa queda ela é previsível? E outra coisa, será que essa queda pode gerar impactos na sua saúde, na sua performance, na sua disposição? É claro que sim, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. O que a testosterona faz no homem? Além dos sinais de masculinidade no corpo, sintomas físicos, a testosterona também é responsável por sintomas neurológicos, como percepção, memória, foco e sintomas sexuais, que é o tesão, libido, que também está relacionada com ereções. Por isso, quando o paciente foca em performance masculina, é muito difícil você separar as coisas. Olha, eu vou tratar a sua impotência, mas eu vou deixar você barrigudo aí, e esse problema seu de memória, falta de paciência, sono, você resolve com o seu psicólogo. Ou o contrário, a gente sempre no consultório tem que unir as coisas para que o paciente tenha uma melhora de desempenho global e não específico em um determinado ponto. E como eu consigo caracterizar se o paciente está tendo envelhecimento natural ou se ele está tendo sinais de que a testosterona está baixa? Primeiro, na conversa. Se o paciente ele tem 60, 70, 80 anos, mas ele joga tênis, ele transa, ainda que não na mesma frequência, mas 2 vezes por semana, 1 vez por semana com a sua esposa ou com a sua parceria de forma geral. Se esse paciente tem memória boa, aquele rapaz ali, a cabeça dele é de um menino de 20 anos. Provavelmente esse homem não esteja na andropausa, apesar de estar velho. Esse é um critério tão importante que, a princípio, no consultório, nem sempre eu doso a testosterona de homens bem estabelecidos e que sabem referir os seus sintomas. A dosagem de testosterona, ela só serve na vigência de alguns sintomas de que ela possa estar baixa. Então, pacientes acima de 40 anos que começam a ter alguns desses sintomas que eu já falei, mas eu vou reforçar aqui, são candidatos à dosagem hormonal. E eu vou te passar todos esses critérios aqui. Mas se você não é inscrito no canal ainda, eu peço para que você se inscreva agora, porque com isso você deixa de esquecer de se inscrever e de perder novos conteúdos como esse. Também, o like aqui é obrigatório, tá legal? Para definir bem os sintomas para você, eu já classifiquei em 3 grupos de sintomas. O que mais é atribuído à testosterona baixa em pacientes jovens que não têm problemas sexuais é preocupação com o corpo. Sabe-se que o uso de esteroides em doses altas acabam causando hipertrofia, então muitas pessoas buscam esse tipo de situação. Já em pacientes que têm problemas de disfunção sexual, o foco sim é a perda de libido, que é a vontade de ter relações. Existem pacientes que têm ereção, ok. Doutor, o meu problema não é ereção. O problema é que eu não tenho vontade. Antes eu queria toda hora, agora eu nem penso. Se eu esquecer desse assunto aí, eu me vejo passando 1 semana, 2. Tem pacientes que ficam meses sem ter uma relação sexual ou sem ter um episódio de masturbação que seja. Então, e pacientes que estão tendo sono muito ruim, dificuldade de sair da cama, dificuldade de perder peso, dificuldade de perder gordura.
Então, uma vez que eu tenha um sintoma desse ou mais, a gente pega e dosa a testosterona do indivíduo. A testosterona ela existe no organismo em duas formas, a sua forma total e a sua forma livre, sendo que nesse primeiro vídeo aqui eu vou focar na testosterona total, porque ela já dá um parâmetro interessante de como que está a sua saúde hormonal. Essa testosterona, pela Sociedade Brasileira de Urologia, ela deve estar acima de 300, mas existem outras sociedades que preconizam acima de 350 e eu no consultório individualizo cada caso. Uma regra geral, 300, uma situação um pouco mais permissiva, 350, 400. Nem todo paciente lê o livro de urologia e se enquadra naquele valor pré-estabelecido. Isso daí é uma referência para a maioria das pessoas. E aí, quando identifica-se essa queda hormonal, institui-se o tratamento para isso, que vai ser feito com a reposição hormonal em casos de paciente que já tem prole definida, já tem filho, não quer ter mais filho e que já está no processo de envelhecimento. Como eu havia dito, o nome andropausa ele foi substituído por um outro nome que se chama deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Porque o homem, mesmo que tenha uma testosterona baixa, ele não vai ter deixado de produzir a sua testosterona. Ele vai manter a sua produção até enquanto ele permanecer vivo. E a sua deficiência é que vai causar o problema. Na deficiência, nós almejamos levar essa testosterona para níveis mais adequados. E qual que é o risco disso? A preocupação da maioria dos pacientes. Essa preocupação com níveis altos, ela procede, porque o uso da testosterona de forma equivocada pode trazer riscos fatais para a sua saúde, como o risco de inúmeras vezes você ter um infarto, um derrame cerebral e até mesmo a morte precoce pelo uso da testosterona de forma irresponsável. Já em níveis fisiológicos, que é aquela testosterona dentro da normalidade, já é provado e já temos estudos robustos que defendem uma diminuição da taxa de eventos cardiovasculares em pacientes que têm a reposição para níveis fisiológicos, que é aquela testosterona que não vai ultrapassar os seus 800, 900, 1000. Então, se a gente deixar o paciente com uma testosterona alta dentro da faixa de normalidade, a grosso modo ele só vai ter benefício. Jamais faça isso sem a orientação do seu médico. E se você tem interesse em ver algum assunto sobre esse e não quer usar testosterona, eu tenho um vídeo aqui que eu falo de como subir a sua testosterona sem usar a testosterona, com apenas meio comprimido por dia, tá legal? Um grande abraço.